Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Esse é o momento de descobrir como os processos terapêuticos podem contribuir no autoconhecimento e na reforma íntima. Sentir a força do reiki, a profundidade da constelação familiar, sentir o poder da fala da psicanálise. Acessar informações inconscientes e emoções, e além disso tudo, harmonizá-las. Estamos na Web Rádio Estação da Luz, no programa Tempo de Cuidar. Eu sou Maurício Takeshita, psicanalista sistêmico, constelador familiar, mestre reikiano. Sim, nós teremos o movimento envio do reiki à distância hoje. Quem já encaminhou o nome está aqui listado, separado. Quem não encaminhou ainda, há tempo, pode encaminhar para a equipe do Tavares, na Web Rádio Estação da Luz, pode encaminhar direto aqui para mim. Preciso do nome completo e a sua data de nascimento. E, mais ao final aqui do programa, nós faremos um movimento do envio do reiki. Ok? Então, se você tem esse interesse, encaminhe. Traga aí um copo com água para ajudar até nesse calor, pelo menos aqui no verão, que nós estamos no Brasil. Ajudar, além de refrescar, de hidratar, vai ajudar também a liberar aquilo que já te atendeu. Encontrei um local confortável, reservado, que você possa aí ficar de forma tranquila fazendo os movimentos de hoje. Teremos hoje um movimento de meditação, um movimento do reiki. Né? Então, se você puder utilizar até os fones de ouvido, vai melhorar muito a sua experiência, né? Numa imersão dentro desse movimento. E desejando aí uma boa noite ao multiverso, a todos aqui que nos acompanham. Agradecer à Web Rádio Estação da Luz, ao Tavares e sua equipe, agradecer a permissão de aqui estarmos, de aqui efetuarmos esse trabalho, levando informação, levando aí um pouco mais de harmonização em alguns momentos, junto a alguns sentimentos, e que isso possa lhe ser leve. E vamos avançando. Falando aqui dos agradecimentos, eu vou também falar dos apoios, né? Aqui nós apoiamos o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, localizado na zona norte de São Paulo, aqui na região de Santana. E essa organização, ela trabalha ali com a distribuição de cestas básicas, itens de higiene, né, para pessoas que estão em vulnerabilidade social, para pessoas que estão em condição de rua. Né, e, além disso, tem todo um trabalho com cursos, palestras, assistências espirituais. Né.
Então, Grupo Assistencial Frei Espírita é uma das organizações que nós apoiamos. Uma outra organização que nós apoiamos é o projeto Sopa Solidária, que fica na cidade de Pojuca, na Bahia. E ela faz uma distribuição praticamente diária de sopa para pessoas que estão aí com dificuldade de acesso a alimentos ali na região. Então, levam ali uma sopa quentinha, alimentando, confortando ali as pessoas que buscam por esse tipo de apoio. E eles também estão no momento de ampliação das instalações para melhor atender crianças e adolescentes ali da região. Então, esse é um outro projeto que nós apoiamos. E um terceiro projeto que nós apoiamos é a Casa Gestantes de Maria, que fica em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Essa organização presta ali uma assistência social, psicológica, para pessoas que estão, para gestantes em vulnerabilidade social, né, e que precisam ali de uma orientação, recebem também itens básicos ali do enxoval, para os primeiros cuidados e o acolhimento dos bebês. Tá? Então, nós apoiamos essas 3 organizações, vocês também podem apoiar, né? Tem mais detalhes ali no meu perfil, e apoiando uma destas organizações, você pode entrar num sorteio, concorrer a uma sessão terapêutica comigo. Tá? Eu faço aí os sorteios a cada dia 2 de cada mês, né? É uma pessoa sorteada por mês, e o que precisa? Contribuir com uma dessas organizações. Tá? Não há valor estipulado, é o valor que é possível para cada um. E se você contribuir com uma dessas organizações, o seu nome aparece uma vez no sorteio. Se você contribuir com 2 dessas organizações, você dobra a sua chance. O seu nome vai aparecer 2 vezes no sorteio. E contribuindo com as 3 organizações, o seu nome aparece 3 vezes ali na lista, né, do sorteio. Então, você triplica as suas chances de ganhar. Então, você faz a contribuição, me procura, né, no meu perfil ali tem os dados para fazer o contato comigo, tem o meu link ali direto para o WhatsApp, me mandou uma mensagem, fiz a contribuição, tem interesse em concorrer, e você pode, desta forma, ser sorteado e fazer um processo terapêutico comigo, uma sessão terapêutica comigo. Geralmente, as pessoas optam pela constelação familiar, ok? Então, contribua, veja qual dessas organizações você se identifica, né? E dessa contribuição você ainda pode ser beneficiado, beneficiada com uma sessão terapêutica. Okay? E falando ainda, continuando nos apoios, tem um apoio especial, que é junto à União Kardecista Antônio Alexandre, a UCA, que fica na Vila Nova Mazei, também zona norte de São Paulo. Ali é uma outra organização que também tem todo um trabalho de assistência, palestras, né? Assistência espiritual, palestras, e também tem um trabalho de apometria. Nas terças-feiras, eu estou aqui também falando a respeito disso com o Carlos, né? Às vezes tem um outro convidado ali da equipe de trabalho também, mas nós falamos em especial sobre apometria e também falando um pouco de outras linhas terapêuticas. Então, deixo aqui também registrado meu apoio especial à UCA, União Kardecista Antônio Alexandre. Quem quiser mais informação ou, de repente, está buscando aí um trabalho junto à apometria, também pode me procurar. Ali tem só uma lista de espera, né? Então, a pessoa menciona ali o interesse e nós vamos analisar ali qual vai ser a data do atendimento e informamos. Esses atendimentos ocorrem quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Beleza? Então, fica aí o registro. Ângela, boa noite. Obrigado aí pela presença, por acompanhar. E avançando aqui no nosso programa de hoje. E vamos às perguntas, né? As perguntas hoje, elas foram mais para a linha da constelação, né? Tinha um tempo ali que a constelação não estava tão em foco. Essa semana surgiram mais perguntas voltadas à constelação familiar. E vamos à primeira. A primeira pergunta diz assim: por que a constelação funciona para algumas pessoas e outras não? Alguns afirmam
que foi uma mudança em tanto, e outras dizem nem entender o que aconteceu e não sentem efeito algum. Bom, constelação familiar, como eu mencionei, né, até em algumas outras lives, a constelação familiar, ela é em especial para quem quer conhecer mais de si mesmo e, dentro desse conhecimento, praticar alguma mudança no seu comportamento, né? Agora, existe também um outro movimento, né, que é querer mudar o outro. Eu tenho um problema com meu pai, eu quero constelar o meu pai. Eu tenho um problema com a minha mãe, quero constelar minha mãe. Eu tenho um problema na relação com meu marido, com minha esposa, eu quero constelá-los. Então, só por essa fala, já mostrei que a pessoa quer que o outro mude, né? E diria que é frequente esse tipo de solicitação no movimento da constelação. Mas só por essa fala, né, nós já entendemos que esse não vai ser bem o caminho que a constelação vai contribuir, né? Porque a constelação, ela pode sim até atuar no comportamento do outro, mas essa atuação, ela tem como base o comportamento de quem está buscando a constelação, né? Então, se a pessoa ali realmente está no movimento de autoconhecimento, né, está querendo se entender melhor, está buscando isso através de práticas terapêuticas, né, a constelação, sim, ela consegue ser extremamente profunda, acessar determinadas dores que eu, sinceramente, não vi em nenhum outro tipo de linha terapêutica, né? Às vezes, outras linhas até chegam, mas levam muito mais tempo. A constelação não, ela consegue sim acessar isso, mas para tal acesso, não é o constelador simplesmente que mergulha nisso. Tem uma permissão, tem uma vontade de quem está buscando em querer essa informação, em querer essa mudança, né? Então, eu diria que por conta disso, a constelação talvez funcione muito bem para alguns e não funcione tão bem para outros. E em especial, né, que tem uma fala do não dizem nem entender o que aconteceu. E constelação não é algo para ser compreendido, entendido, né? Eu digo a sessão de constelação, e aqui provavelmente tem uma relação com as constelações em grupo, né? Essa é um movimento que as pessoas que estão ali representando, assistindo, ou o próprio constelado, né? O efeito maior ele vai sentir se ele se permitir sentir e acessar as emoções ali naquele instante. Se a busca é tentar compreender, entender, interpretar algo ali, já foi muito para o racional, e constelação atua no emocional, no inconsciente, informações inconscientes, então isso também reduz aí uma abrangência, uma atuação da própria constelação, tá? Então, tem esses aspectos, tem um momento da pessoa para a gente entender realmente é constelação, não é. Aí falando do Maurício, nos atendimentos de constelação, eu gosto de ter uma conversa prévia com a pessoa, né? Eu converso ali previamente, entendendo ali o que ela tem de incômodo, de dor, né? Qual a relação, qual o sentimento que ela tem, e esse é o ponto de partida da constelação, é esse sentimento, é isso que incomoda, né, no momento presente, tá? E não o outro. A gente não vai realmente mudar o comportamento do outro. Porém, o outro ele pode mudar a resposta a você quando você mudou o seu comportamento diante dele, né? E essa outra pessoa ela vai falar assim, nossa, costumava responder de forma, às vezes, sei lá, agressiva, ou me ignorava, e agora respondeu, parece que numa boa. Isso também vai provocar uma mudança, mas perceba, a mudança no outro, mas essa mudança tem como ponto de partida você que buscou, você que sente essa necessidade, né, de encontrar uma ajuda terapêutica, tá? Então, observem que aí tem essas diferenças, ok? Um outro aspecto também que constelação pode não funcionar tão bem é curiosidade, né? Existem situações como constelação acessa muitas questões ancestrais, né? Só que o ponto de partida é algo no momento presente que você vivencia hoje, né?
Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu descobri uma história lá do meu tataravô, do meu bisavô, que aconteceu isso, aquilo, a tragédia. Esse não é o ponto de partida da constelação. Tá? E, às vezes, as pessoas buscam até com uma certa curiosidade disso. Então, aí também é algo que o movimento da constelação vai ficar muito limitado. Mas se voltar para alguma dor no momento presente que a pessoa tenha, vamos supor um medo, esse medo, sim, durante o movimento da constelação, a sessão de constelação, podemos observar que isso pode estar relacionado com o medo vivenciado de algum ancestral em alguma situação mais trágica, traumática que ele vivenciou. Tá? Então, é possível chegar, mas não é esse ponto no passado que deve iniciar uma constelação ou por mera curiosidade do que aconteceu. Mesmo porque, se a gente for pensar de uma forma mais ampla, voltando gerações atrás, né, nós tínhamos um outro contexto nesse planeta, onde violência, espadas, flechas eram algo muito mais frequentes para a resolução de situações. Né? Então, diria que todos nós carregamos um pouco disso, mas sempre podemos acessá-lo em alguma questão no seu momento presente. Tá? Então, respondendo aí essa pergunta do porquê a constelação pode funcionar para alguns ou para outros não, ou de repente sentirem um efeito menor. E aqui acho que vale até, me veio aqui, vale até salientar que constelação tem algumas coisas que a pessoa já sente na hora, durante a sessão, e tem algumas coisas que parece que a pessoa vai processando. Ela precisa talvez de alguns dias, talvez de algumas semanas, para que as informações vão fazendo ali sentido, ela vai reconstruindo, reestruturando isso, né? Tudo isso que foi vivenciado. Então, esse é até uma outra forma que eu tenho nos meus atendimentos, que às vezes as pessoas querem trazer alguma informação e não é logo no término da constelação, algumas semanas depois. Então, também tem uma abertura para esse tipo de contato. Ok? Então, avançando aqui para a próxima pergunta, que diz assim: saí de uma constelação com as mesmas dores da constelada. Como me proteger para não pegar esse tipo de dor? Bom, aqui provavelmente essa pergunta está vindo de uma constelação em grupo. Né? Então, durante uma constelação em grupo, acontece sim, às vezes eu estou ali no campo representando alguém e eu sinto algumas dores que são comuns à representada. Ok? Desculpa, que são comuns à constelada. A pessoa que está constelando ali, de repente, ela nem comentou, mas ela tem uma queimação constante no estômago. E, de repente, eu entrando ali na representação, eu começo a sentir algo incomodando no estômago. A constelada tem uma determinada dor de cabeça muito específica, vai numa linha aqui na direita da cabeça. Quando eu entro no campo da constelação, eu posso, sim, acessar essa mesma dor e comentar. Isso mostra que tem ali sentimentos, existem informações inconscientes que foram retidas, que não foram manifestadas, talvez por ela, talvez por alguém da ancestralidade, e se manifesta ali. Isso tem muita informação. Né? Eu aplico muito o olhar da linguagem do corpo em cima dessas sensações para ir entendendo ali que tipo de emoção pode ter ali. E isso fica ali restrito, né, geralmente, durante o movimento da constelação. O facilitador, o constelador, vai fazendo os movimentos, colocando as falas, e essas dores, esses incômodos, eles vão aliviando, ok? Mas existem, sim, algumas situações que a pessoa, de repente, sai com alguma dor. Acabou a constelação, mas depois da constelação ela saiu com essa dor. E não há como proteger disso. E aí, o porquê não há como proteger? Porque se aquela dor, aquela determinada dor do constelado, de alguma forma, você também está sentindo depois, significa que você tem a mesma vibração, você está na mesma frequência daquele sentimento, daquela dor
do constelado e talvez ainda não tinha dado atenção. Então, como dissesse assim, olhe para essa dor, né? E aqui até uma observação, acho que interessante, colocar da própria constelação, que as doenças ou as dores, eles não são um mal absoluto. Eles são mensageiros. Atrás de cada dor existe algo a ser visto. Às vezes é um familiar, às vezes é um grupo de familiar, às vezes é uma história, é um fato que aconteceu. Então, atrás disso, existe ali algo a ser visto. Então, se depois de uma constelação terminou, você saiu com a mesma dor, né, que você sentiu durante a constelação, que isso foi despertado, e isso, por exemplo, era da constelada, significa que você está na mesma vibração, naquele mesmo sentimento, e também precisa trabalhar esse aspecto, né? Trabalhar esse incômodo, essa dor. Tá? Então, assim, não há uma proteção para que isso aconteça, mas é uma forma também de conscientizar, de encontrar esse novo olhar, essa busca para olhar a essa dor. Nada é um acaso, e por isso também menciono sempre que essas constelações em grupo são vivências muito ricas. Por quê? Porque o constelado, ele recebe muito, né? Mas quem está ali assistindo, e às vezes nem entrou para representar, ele também recebe. Às vezes é uma frase ali que tocou isolada, mas tocou uma lembrança, um sentimento, e a pessoa sai com uma outra sensação, uma outra percepção. E às vezes isso pode vir de forma inconsciente, sem verbalizar, né? Somente sentindo ali no campo. Digi, boa noite. Podem mandar perguntas também. Pode encaminhar pergunta. Eu respondo sim. Tem aí pode mandar aqui na linha, pode mandar nos comentários, pode mandar naquele balãozinho ponto de interrogação, tá? Pode encaminhar que eu respondo sim. Tá? Pode ser por aqui, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, voltando, né, essa questão dessas dores, então eu diria assim que essa dor que você carregou de alguma constelação que você assistiu, mostra que tem algo semelhante ao que você observou ali na constelação, que também reverbera, que também está te afetando. Está na mesma frequência, e essa dor, levar essa dor para fora da constelação, é passar ali vamos dizer assim, um recibo. Sim, recebi, eu também fui tocado por isso, tenho algo aqui a trabalhar. Tá? Então, é algo, no fundo, positivo, que te chama a atenção para algo a ser trabalhado em si. Tá bom? Então, não há ali uma proteção, não há um mal nisso, mas sim chamadas, dores são chamadas da nossa atenção. Ok? E avançando aqui, eu estou indo aqui na sequência que as perguntas chegaram, né? E separei aqui as 3 primeiras realmente que falam da constelação. E tem a próxima que diz assim, qual o objetivo da constelação familiar? Que benefício ela traz? Né? E qual o objetivo? O objetivo da constelação, e nesse contexto aqui que a gente está conversando, a constelação tem um objetivo terapêutico. Terapêutico, olhando para si, conhecendo e sabendo aí quais são as suas dores, né? Conhecendo um pouco mais de você, e aqui, quando a gente fala em constelação familiar, algo muito mais direcionado, que a gente fala em sentimentos, informações inconscientes. Tá? O consciente, o que você pensa, o que a gente organiza para falar, está numa outra parte. Né? Aquilo que a gente faz um cálculo e trabalha de forma consciente é uma das nossas partes. E a constelação olha para essa outra parte inconsciente, para essa parte das emoções, conversa muito com a própria psicanálise, né, do que Freud nos trouxe. Então, de questões, às vezes, de emoções que eu escondo de mim mesmo, ela vai se manifestar em algum relacionamento, às vezes no meu próprio corpo. Né? Então, o
O objetivo da constelação familiar aqui, falando nesse nosso contexto, é um objetivo terapêutico. Acessar emoções, sentimentos, informações inconscientes, seja individuais ou do seu coletivo familiar, que estão ali em desordem, em desequilíbrio, ou que houve algum tipo de exclusão, e fazer a inclusão disso. Tá? E quando a gente reorganiza, né, reordena, reequilibra, ou dá o lugar, ela traz o benefício realmente de um alívio. Você percebe que as suas sensações diante daquele problema, elas mudam, elas ficam diferentes, né? Porque você também amplia o olhar para aquilo. Quando nós temos um problema, uma dor, nós costumamos olhar única e exclusivamente, de forma muito fechada para essa dor. Só que ali eu vejo somente a dor. A constelação é um convite que eu vou olhar isso um pouco mais distante, então eu vou entender o contexto dessa dor, vou entender um pouco além dessa dor. E aí isso me permite um olhar mais amplo, um novo olhar, e praticar inclusive novas ações, novos resultados. Né? E uma fala muito comum da constelação, da repetição, né, de fatos que acontecem na família. Minha avó, aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha mãe, aconteceu comigo, né? Fatos repetidos. Tem essa relação de informação inconsciente que levaram à repetição dos fatos. Quando eu tenho esse olhar da constelação, eu desperto e consigo harmonizar essa repetição e fazer diferente, sem repetir. Honrar a toda essa ancestralidade, mas sem repetir. Né? E basicamente aqui falando um pouco mais, né, objetivo, benefício da constelação, ela é muito orientada por 3 observações, 3 forças que Bert Hellinger observou. Bert Hellinger, o filósofo alemão que criou a constelação familiar, né, que consolidou ali a constelação familiar, oriunda também de algumas outras técnicas já existentes, né, mas que ele fala de ordem, por exemplo, que é essa relação de quem veio antes é maior do que quem veio depois. E isso nós quebramos muito nas nossas relações, no nosso dia a dia. Né? Quando eu quero mandar no meu pai, na minha mãe, quando eu quero fazer algo pelo meu pai, pela minha mãe, quando eu quero fazer algo pelos meus filhos, eu estou quebrando a ordem, porque eu saio da minha ordem ali de filho diante dos pais, ou saio da minha posição de pais diante dos meus filhos. E isso, sim, influencia muito nas relações humanas. Né? Quando a gente fala em pertencimento, às vezes a gente tem um familiar, né, um ancestral, que de repente cometeu um crime, ou que de repente tinha uma condição de saúde que foi excluído, foi escondido. Né? Isso é uma exclusão do sistema, e o sistema sente isso. Como o sistema sente isso, ele manifesta. Vão surgir atritos, conflitos nas relações familiares, entre pais e filhos, entre irmãos, no ambiente de trabalho. Né? Vai surgir algum conflito ali em cima de algo que tenha valor para a pessoa, que é justamente para chamar a atenção. Né? E aí a constelação vai orientando, vai trazendo essas informações para que seja dado lugar a essa pessoa que foi excluída. Às vezes, essa exclusão é um simples fato de dizer assim, eu não aceito o que minha mãe fez, eu não aceito tal postura do meu pai. Esse não aceitar pai, não aceitar mãe, tem também um movimento de excluir, como se eu quisesse tirar isso. Conscientemente, eu até consigo separar as ações que eu julgo boas ou más do meu pai e da minha mãe e ter isso de forma separada. No inconsciente, isso é diferente. Se eu tenho uma força ali que eu nego algo nele, eu não tiro uma parte só. É como se eu tirasse praticamente ele todo, ou boa parte dele. Tá? Então, é isso que a constelação familiar também observa nessas informações inconscientes, quando a gente fala em pertencimento. E a terceira força, na terceira lei do equilíbrio, que a gente vai observando como vão acontecendo essas trocas de informações, as trocas de ações, desculpa. Né? Entre pais e filhos, entre irmãos, entre colegas de trabalho, na relação conjugal, né?
como tem essa relação. Tem alguém ali fazendo muito, outro fazendo pouco, né? Isso num aspecto mais abrangente possível. Um desequilíbrio ali pode acarretar também problemas nessa relação. Né? Num processo terapêutico, por exemplo, existem limites que o terapeuta pode ir, né, nesse serviço que ele presta, nesse ajudar que ele se coloca. Ele não pode fazer pelo cliente. Ali vai mudando também. Se tem alguém que se envolve demais nas dores e vai além, ali também já é um sinal de desequilíbrio. Se uma pessoa quer ajudar, ela tem uma necessidade enorme de ficar ajudando pessoas e se ignorando, ali também tem um movimento de desequilíbrio. Tá? Importante aí ser observado. Okay? Então, esses são objetivos, benefícios da constelação. Tem outros links também, que eu falo também de formas um pouco diferentes da constelação, mas eu acho sempre interessante quando chega uma pergunta sobre a constelação dessa forma, né, de objetivos, benefícios, que é uma oportunidade que eu tenho de falar, de trazer isso dentro de um contexto diferente, né, e talvez aí abrangendo mais pessoas. Ok? Agradeço a mais esta pergunta. E vamos à pergunta aqui que a Digi está comentando aqui conosco. Quando aparecem vermes, o que isso pode estar querendo nos mostrar? Vermes, Digi, tem que ver que tipo de verme que é, qual que é a ação dele, né? Quando você menciona aí vermes, talvez tenha algo daquele... Está me vindo agora a imagem de vermes, de repente, num lixo, num resto de algo orgânico, né? Ali pode ter algo mostrando alguma situação, alguma questão que você emocionalmente ainda, que já morreu, mas ainda está nutrindo, que você está sustentando, né? Isso pode ser uma sinalização se for essa linha de verme que você trouxe, tá? Se você puder até falar um pouquinho mais detalhado, ou se essa informação já foi suficiente, ok? Mas sim, alguns insetos, algumas pragas podem sim trazer algumas informações, né, para o ambiente aí da casa. Tá? É algo sim que na pessoa, teria que ver qual órgão que isso está sendo afetado, né? Se tem algo ali, por exemplo, vermes, né? A gente fala vermes, pessoas, geralmente está numa parte intestinal, né? Então, pode ter algo vinculado, intestino a gente tem forte ali uma representação de energia masculina, ou seja, algo vinculado à energia do pai, a essa energia masculina, né? Qual região, né? Se for realmente intestino, pode ter algo sendo carregado, por exemplo, do pai, alguma emoção da representação de um pai, de um homem de autoridade, de um homem, né, de representatividade, e isso está trazendo ali essa aproximação do verme. Tá? Quando fala em pâncreas, eu não estou aqui me recordando diretamente, deixa eu ver. Pâncreas, não, eu vou colocar vou responder essa pergunta na próxima, tá? Eu dou uma analisada aqui. Vermes no pâncreas é algo também mais atípico, né? Eu precisaria entender um pouquinho mais, depois até pego mais detalhes aí contigo e respondo numa próxima, tá? Porque tem algo aí realmente mais atípico acontecendo, mas eu verifico sim, né, analiso e respondo aqui para você no próximo programa, ok? E avançando aqui com com a próxima pergunta, que aqui ela está falando sobre vesícula.
Tenho problemas na vesícula. Quais emoções eu preciso trabalhar? Tá. Vamos olhar aqui um pouco para a vesícula. Então, como que ela faz esse trabalho? Né? Ela trabalha um período, né? Ela produz ali, enche de bile, né? Faz a produção da bile para trabalhar em conjunto com o fígado, enche ali e depois ela descansa. Quando há o consumo dessa bile, aí volta ali a trabalhar, produz. Completou, ela para e descansa. Tá? Então, pessoas que têm problemas na vesícula mostra o quê? Que é uma pessoa que provavelmente ela entra num ritmo de trabalho e não para. Ela vai trabalhando de segunda a segunda sem parar. O descanso dela é pensar no trabalho. Né? E talvez ali tenha até alguma busca por reconhecimentos que nunca chegam. Por isso que trabalha tanto em busca desse reconhecimento e não recebe. E isso vai até irritando a pessoa. Né? Parece que gera ali até um peso maior, porque a pessoa quer carregar além, ela quer fazer o trabalho além. Então isso vai afetando talvez sensações de peso nos ombros, né? Uma sobrecarga de trabalho, uma busca e um assumir pressões e responsabilidades profissionais que não fazem parte dela, né? E não desligar do trabalho. Isso vai ter um reflexo direto na vesícula, pode ser ali através de cálculos ou alguma outra questão, mas tem um reflexo muito grande com esse tipo de comportamento. Então, aqui seria assim, como encontrar essa busca, esse equilíbrio, de não deixar aí uma sobrecarga, uma pressão, roubar essa alegria, né? roubar essa alegria, essa leveza no viver, essa descontração, esse descanso. Então, aqui, a gente tinha mencionado até um pouco sobre equilíbrio aí nas questões anteriores. Aqui é um momento, sim, de encontrar esse equilíbrio. Encontrar esse equilíbrio entre o trabalho, as obrigações profissionais e também esse outro aspecto do descansar, do se divertir, do relaxar. Né? Ter também esse tempo. E isso vai fazer com que você tenha ali uma vesícula mais saudável. Ok? Então, tem uma definição bem clara ali dos momentos. Lazer, de desligar do trabalho e se divertir. Tá bom? Então, são, na verdade, essas emoções aí que a gente pode dizer que está vinculado. Talvez essa busca incansável, né, por um reconhecimento. De quem é esse reconhecimento que você ainda espera? Né? Provavelmente, aí, mais uma vez, a gente vai passar por alguma figura de autoridade materna, paterna, ou vinculado a eles. Talvez ali tenha algo desde a infância que busca por reconhecimento, que se sentiu reconhecimento fazendo, servindo ali, né, em alguma situação, e leva isso para uma vida profissional e mergulha realmente no trabalho. Ou tem também alguma outra dor em que o trabalho serve de fuga. Mergulha tão profundo no trabalho para esquecer do restante, né? E aí também entra no ritmo incansável, louco aí de trabalho, mas aí pode ter uma fuga de algum outro sentimento. Aí é necessário investigar um pouco mais. Tá bom? Então, agradeço aqui a mais esta pergunta. E seguindo aqui para a próxima, que tem uma relação até com o que nós falamos das meditações hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui se não tem nenhuma outra pergunta chegando. Tem nomes aqui, mais nomes para o reiki, ok. Então vamos avançar aqui sim para a próxima pergunta. Que tem relação aqui, já entrando no que eu estou propondo hoje da meditação. Né? Diz assim: como pedreiro que trabalhou o dia pesado, pegou 4 ônibus, saiu às 5 da manhã, só chega depois das 20 horas, vai meditar. Como? Ele vai meditar como? Entendo que existem ritmos, existem rotinas, existem
buscas que nós fazemos e que existem ali movimentos, às vezes, mais extensos, como que foi mencionado aqui. Mas eu diria assim que a própria questão da meditação, ela pode ser aplicada aqui, né? Basta a pessoa realmente querer e se engajar. Por exemplo, 4 ônibus, né? Tem uma quantidade grande aqui, provavelmente 2 ida, 2 volta. Então, tem um tempo ali, tem pelo menos ali uns 15 minutos dentro de um desses ônibus, né? E a pessoa pode fazer alguma prática da própria meditação dentro desse ônibus, dentro desse transporte coletivo, né? E nas próximas perguntas vamos falar mais sobre os tipos de meditação, mas existem alguns tipos de meditação que podem sim podem ser realizados, por exemplo, dessa forma que eu mencionei, né? Então, eu diria assim, a pessoa querendo, existem sempre formas de encontrar a ação. Agora, tem que ver também, a pessoa tem o interesse? Se não tem o interesse, aí realmente não tem nem o porquê, né, buscar algo nesse sentido. Depende do interesse da pessoa. Se ela quer, se ela busca, tem sim formas de encaixar isso, e garanto que qualquer um aqui de nós, se tiver algo, né, dentro das atividades do dia, mas surgir algo que tenha assim ali o seu interesse, você vai encontrar uma forma de fazer. E de repente não seja ali agora, no imediato, mas vai se organizar de alguma forma e vai realizar sim essa atividade, né? Seja meditação, seja ela qual for aqui. É uma questão realmente ali de como ela vai se organizando e se dedicando nisso. Se de repente não encontrou, pode ser que ela não queira ou que tenha alguns ganhos secundários que ela pode perder realizando algum tipo de atividade. Aí realmente ela vai encontrar uma série de obstáculos para realizar, tá? Então, existem formas sim, e até talvez contribuindo com essa primeira pergunta, né, que diz assim: o que é meditação em uma linguagem simples? O que é a meditação em uma linguagem simples? Quais ou quantos tipos de meditação existem? E, como eu mencionei, existem inúmeros tipos de meditação, né? Meditações guiadas ali por uma fala, que é um exemplo que a gente vai ter aqui hoje. Meditações em cima de mantras, meditações realmente no silêncio, meditações que têm como foco um olhar em um determinado ponto, né? Então, olhando, né, trazendo até o exemplo do ônibus, de repente olhando fixamente num determinado ponto do ônibus, iniciando ali um movimento de respiração profunda e fixando o olhar ali e se concentrando só naquele ponto e percebendo a sua respiração, ali já é um movimento de meditação. Poxa, tem barulho, tem mais gente, estou em pé, não estou nem sentado. Sim, podem existir, não é a condição mais adequada para isso, mas é uma forma de realizar. Se a pessoa busca, esse é um exemplo de realizar isso. De repente fazer um teste ali um treino por 5 minutos, né, e depois aumentando esse período aí para 7, 10, 15 minutos, né, mas sempre focando em algo, seja audível, né, uma fala, uma música, um mantra, seja algo visual, né, ou alguns até simplesmente fechando os olhos e se concentrando só no seu movimento da respiração. Se você colocar, né, no YouTube, por exemplo, meditações guiadas, música para meditação, ali vão surgir inúmeras formas diferentes para encontrar uma meditação, né? E aí, você experimentando cada uma delas, você vai perceber qual é a que faz mais sentido para você, qual é a melhor para você. E, de repente, num ambiente você prefere um tipo, num outro ambiente você prefere outro, né? E aí, em cima disso, você pode encontrar a melhor meditação para você, para o seu momento, né? Para aquilo que você está vivenciando, para aquilo que você está buscando, né? Encontrar esse tipo de movimento. Tá? E complementando até com a próxima pergunta, que conversa muito com essas duas anteriores, ela pergunta assim: melhor meditar sozinho, em grupo, com ou sem orientação? Como eu mencionei, a meditação tem algo ali mais simples e que talvez no momento inicial seria interessante buscar algumas meditações guiadas, né?
Mas algumas pessoas até têm uma dificuldade com a fala, alguém falando, e conseguir se concentrar e fazer o movimento da meditação. Talvez esse tipo de pessoa prefira ali uma respiração, né? Focar ali realmente numa respiração de olhos fechados, sem ouvir nada mais além da própria respiração, né? Outras podem se identificar muito com alguns mantras, algumas músicas, com vozes, né? Contribuindo nessa meditação. Então, assim, tem muitas formas. E o intuito ali da meditação é meio que dar um tempo para pensamento. Esvaziar a mente realmente com relação ao pensamento. E se concentrar, como eu falei, num ponto, olhar para aquele ponto sem pensar em nada. Ouvir ali uma voz te orientando a algo e simplesmente deixar seguir, sem pensar em nada. Ou, de repente, em cima de uma música, em cima de um mantra, e respirando, concentrar a sua percepção também na respiração e desligar desses pensamentos. Então, isso pode contribuir aí com um relaxamento, uma clareza mental, uma autopercepção diferente, né? Obviamente com um autoconhecimento, e também com uma própria conexão espiritual. Tá? Então, acredito que respondendo aí meio que essas 3 últimas perguntas, falando em especial da meditação, e vamos até partir para isso nesse momento, né? Eu vou convidar quem está aí nos acompanhando, nesse momento, sentar em algum local que você possa manter sua coluna ereta, quem quiser, fique na posição ali de lótus, né? Mas as mãos apoiadas sobre as pernas, não cruzando os braços. Ou quem quiser, simplesmente sentado numa cadeira, apoiando bem os pés no chão. Okay? E encontrando essa posição aí mais confortável. Eu vou falando aqui de forma mais lenta. E aí eu vou convidando a cada um a fechando os olhos. Fechando os olhos e percebendo esse movimento da respiração. Faça uma respiração profunda, inspirando, enchendo bem os pulmões. Segure de repente alguns segundos e solte. Inspirando e expirando e mantendo os olhos fechados. E hoje essa meditação é para te ajudar com algum momento, alguma pessoa, alguma situação que vivencia, onde você sente raiva. Eu vou pedir para que você pense agora, lembre, traga mentalmente essa imagem, talvez dessa pessoa, dessas pessoas, dessas situações que te causam raiva, irritação. E respirando profundamente, eu vou te convidar a baixar o máximo possível a cabeça, mantendo os olhos fechados. E dessa forma, respirando profundamente, você vai se concentrando na região do seu peito, da sua barriga, e lembrando dessa pessoa, dessas pessoas, ou dessas situações que te geram raiva. Perceba como isso vai gerando, que sensação isso vai gerando na sua barriga ou no seu peito. Respirem profundamente. E observe quais julgamentos você tem junto a essa pessoa ou essas pessoas, ou essas situações que estão te prendendo a essa raiva, essa irritação. Talvez venha até alguma sensação na sua cabeça, pescoço, ombros. E se vierem nessas regiões, simplesmente deixe que elas desçam, talvez para o seu peito ou para a sua barriga.
respirando profundamente, observando como essas sensações estão no seu peito, na sua barriga, e são nessas regiões que você pode se liberar a energia dessa raiva, dessa irritação. Como qualquer outra energia, ela quer fluir, mas talvez por algum movimento de julgamento, por algo que você ainda não percebeu, você está retendo isso que vai se manifestando agora, no seu peito ou na sua barriga. Respire fundo e observe como é essa sensação, em qual parte isso está, no seu peito ou na sua barriga. Talvez estejam no peito e na barriga, talvez somente em um desses dois pontos. E mantendo essa atenção nessa sensação e nessa raiva que você percebeu, nessa irritação. Perceba que essa energia, ela não é boa, nem ruim. É apenas uma energia, um fenômeno que está de passagem e que por algum motivo você manteve aí contigo. E respirando profundamente, e identificando qual é esse local no seu peito, na sua barriga. Eu vou pedir para você mentalizar um tubo energético. Um tubo energético que você vai aproximando dessa região no seu peito, na sua barriga. E conforme você aproxima, essa energia da raiva, ela vai naturalmente fluindo, saindo através desse tubo. E você vai respirando profundamente, percebendo toda essa energia da raiva, da irritação, agora fluindo e saindo por esse tubo. E você sabe, a inteligência do seu inconsciente sabe que talvez seja um tubo muito estreito, que é o necessário nesse momento. Talvez seja um tubo bem largo, deixando fluir toda essa energia de raiva e irritação para fora do seu corpo. Respire profundamente, vá sentindo essa energia saindo aos poucos. Saindo, saindo, saindo do seu corpo. E respirando profundamente. Te convido a lembrar mais uma vez dessa pessoa, dessas pessoas ou dessas situações. E perceba o que há de diferente agora. E nós buscamos um leve alívio da sensação inicial. Quando você lembra dessa pessoa, dessas pessoas ou dessas situações que te geram raiva, como isso agora vai se manifestando no seu peito, na sua barriga. E deixe que isso se manifeste de novo. Perceba que isso está um pouco diferente agora. E da mesma forma, mentalize novamente aquele tubo de energia, aquele tubo energético, se conectando ao seu corpo e observando essa energia da raiva, da irritação, simplesmente fluindo para fora do seu corpo agora. E talvez você perceba que esse tubo não é suficiente. Então, no lugar desse tubo, você pode mentalizar talvez uma janela, talvez uma porta, que você vai abrindo e essa energia vai saindo lentamente, naturalmente. Conforme você respira profundamente, vai percebendo esse sentimento
saindo aí da sua barriga, do seu peito, para fora desse tubo. E observe como está a sensação agora. Talvez você queira novamente trazer a lembrança dessa pessoa, dessas pessoas, ou dessa origem da sua raiva, e perceba o que está diferente. Perceba o que foi possível soltar desse sentimento, dessa energia que por algum motivo você reteu. Lembrando que essa energia não é boa, não é ruim. Essa energia, como toda e qualquer outra energia, ela serve fluindo pelo nosso multiverso. E agora você pode liberar um pouco mais. Respirando profundamente. Percebendo e trazendo mais uma vez a lembrança da origem dessa raiva. Como ela se manifesta agora? O que é possível perceber no seu peito, na sua barriga? E são por essas regiões que você pode liberar. Se a sensação voltou na cabeça, nos ombros, no pescoço, alguma outra parte do seu corpo, gentilmente conduza e deixe que isso que manifestou nessas regiões desça para o seu peito ou para a sua barriga. E observe, respirando profundamente e observando. E mais uma vez, você vai trazendo aquele tubo energético, talvez bem em cima dessa sensação, talvez um pouco deslocado, e deixe que esse tubo vá se conectando à sua barriga ou ao seu peito. E assim, naturalmente, essa energia da raiva, da irritação, ela vai fluindo mais um pouco para fora do seu corpo. Deixe que flua. Solte o que for possível perceber que é possível soltar agora e deixar isso fluir. Respire profundamente. Agradeça ao que manifestou no seu corpo, as imagens que te vieram, as sensações manifestadas, as visões que tiveram. Tudo isso contribuiu um pouco mais com esse momento agora. E cada um no seu tempo, respirando profundamente, pode ir movimentando o corpo e gentilmente abrindo os olhos no seu tempo. Então, observem que aqui nós utilizamos alguns minutos para fazer aqui uma breve meditação guiada. Percebam quanto isso fez sentido, quanto isso contribuiu. E sim, o intuito aqui é trazer algum alívio, mas não, isso tudo não vai sair de uma vez. Talvez seja necessário repetir esse movimento, fazer isso por dias seguidos. Talvez seja interessante, dependendo da raiva, até envolver um processo terapêutico em paralelo. Mas essa é uma forma e uma técnica de soltar algum sentimento aí contigo através de um movimento meditativo. E
E vamos avançar para o nosso movimento do Reiki hoje. Sei que vocês já estão aí sentados, bem acomodados, né? Então mantenham-se dessa forma. De repente, possam tomar um bom gole d'água nesse momento. A água ajuda a também fluir. Isso tudo, esse movimento que nós fizemos com esse sentimento da raiva, da irritação, ela também contribui naquilo que você soltou em sair fisicamente do seu corpo. E agora, seguindo aqui para o nosso movimento do Reiki, da mesma forma, nesse local tranquilo, sentado da forma mais confortável possível. A quem nos acompanha aqui ao vivo, aos que enviaram os nomes, se coloquem numa posição de permissão em receber. Respirem profundamente, abram o peito, abram o coração, baixem as barreiras e se coloquem num estado de permissão para receber a energia Reiki. Convido os irmãos reikianos presentes, aqueles que ainda não traçaram, que tracem os símbolos, e agora nos colocamos a serviço da grande fonte criadora. Nos unimos agora para a atuação do poder maior, onde só por hoje eu não sentirei raiva, só por hoje não me preocuparei, só por hoje eu serei grato, só por hoje serei honesto em meu trabalho, só por hoje serei gentil com todos os seres do universo. E eu, Maurício Satoshi Takeshita, nascido em 17 de janeiro de 1979, me coloco a serviço da grande fonte criadora, do poder maior que rege nosso multiverso, onde também me conecto através de toda a minha ancestralidade. Respirem profundamente, soltem o corpo, abram o coração e permitam que a energia Reiki atue em cada um de vocês. Que a luz, paz e amor atue sobre cada um de nós, sobre cada nome aqui listado. Respirem profundamente e recebam, pois essa energia não é limitada por tempo e espaço. Ela transcende todas as barreiras, chega instantaneamente a cada um de vocês, a cada nome aqui listado, onde quer que esteja. Energia Reiki, atue sobre todos nós. E convido a fecharem os olhos e imaginarem uma forte luz dourada vindo lá do alto, lá do céu. Descendo, descendo, descendo e tocando o topo da cabeça de cada um de vocês. E conforme essa luz dourada vai tocando no topo da sua cabeça, ela vai atuando na sua cabeça, descendo por toda a sua coluna e vibrando em todo o seu corpo, se estendendo aos seus braços, a todo o seu tórax, abdômen, descendo pelos seus quadris, atuando em suas pernas e seus pés, e sentindo esta força, essa luz dourada atuando em todo o seu corpo. Você também percebe os seus pés conectados na terra. E agora você, conectado à terra,
ao nosso planeta, Mãe Terra, e também aos céus, ao nosso multiverso. Sinta essa luz dourada fluindo e atuando em todo o seu corpo. E conforme essa luz dourada vai atuando em seu corpo, vá observando como está o batimento do seu coração, a sua respiração. E talvez, com a força dessa energia dourada no seu corpo, você perceba que é possível movimentar os seus lábios, sua boca, num leve sorriso. Deixe que a energia Reiki atue em todo o seu corpo. E eu agradeço por ser uma ferramenta do universo junto ao Reiki. Confio que essa energia Reiki atua para o bem supremo de cada um de vocês, para cada nome aqui listado. Sintam a energia Reiki atuando em cada um de vocês, no ritmo da respiração, do seu corpo. E aqui eu vou agradecendo a confiança de cada um de vocês, a cada irmão reikiano que se colocou aqui também a serviço, a cada nome que foi enviado nos últimos dias, eu agradeço. E recebam aqui a energia Reiki. E no tempo de cada um, vocês podem ir movimentando o corpo lentamente, sentindo pernas, braços, pescoço e cabeça, e gentilmente abrindo os olhos no seu tempo. Deixo aqui mais uma vez meu agradecimento a todos aqui que permitiram mais esse dia, mais esse trabalho de ser realizado. Agradeço. E na próxima semana estaremos de volta, terça-feira, falando sobre apometria, hipnose, constelação. E na quarta, às 19h30, aqui na Web Rádio Estação da Luz, trazendo mais um movimento, quem sabe mais um movimento de meditação, talvez mantendo aqui a raiva, talvez vocês queiram outro sentimento a ser trabalhado. Deixarei ali algumas pesquisas, algumas enquetes ali no perfil e conto aí com a resposta de vocês. O que for mais votado é o que a gente vai trabalhar na próxima quarta-feira, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a cada um de vocês. Obrigado, Digi. Obrigado, Domi. Obrigado a todos que nos acompanham aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.